Este é o bairro Tenderloin, em São Francisco. É um bairro de extremos. Em meio à sombra dos arranha-céus de luxo, barracas ocupam as ruas. Cada quarteirão conta uma história de desespero. Há uso de drogas ao ar livre, abrigos improvisados e comunidades lutando para sobreviver. E esses são todos os acampamentos de pessoas em situação de rua, espalhados por toda a cidade, visíveis das avenidas do centro até os bairros tranquilos. Hoje, São Francisco está lidando com mais de 8.300 moradores em situação de rua. Segundo dados do Censo de Janeiro em São Francisco, o número de pessoas em situação de rua atingiu recorde. Cerca de metade dessas pessoas está sem abrigo, vivendo em carros, barracas ou nas ruas. Décadas de gastos enormes não conseguiram resolver a crise, deixando bairros como o Tenderloin como o epicentro das consequências. A riqueza da cidade está nas mãos de poucos, enquanto o restante apenas lida com isso. Como chegamos aqui? Para responder a isso, primeiro precisamos voltar aos anos 1930, quando urbanistas e políticos pegaram suas canetas vermelhas e começaram a traçar linhas pelos bairros. Em 1935, a Homeowners Loan Corporation, do governo federal, ou Homeowners Loan Corporation, começou a criar os chamados mapas de segurança residencial para 239 cidades, incluindo São Francisco. Esses mapas ajudavam bancos a avaliar riscos de empréstimos imobiliários, mas os resultados foram ruins. Bairros como o Distrito Fillmore e Chinatown receberam a pior classificação, marcados em vermelho devido à sua demografia étnica. As autoridades diziam que essas áreas eram arriscadas para investimento não pelo desempenho econômico, mas por serem habitadas por grupos marginalizados. O processo não era apenas uma política abstrata. Conselhos imobiliários locais, credores e líderes municipais trabalharam lado a lado com as diretrizes federais para institucionalizar essas práticas. Mapas foram redesenhados para consolidar a segregação racial. Proprietários em áreas demarcadas em vermelho tiveram empréstimos negados para comprar ou melhorar imóveis, o que reduziu a qualidade das moradias. Essas áreas foram desinvestidas. Enquanto isso, áreas verdes e azuis, antes majoritariamente brancas, prosperaram com investimento e desenvolvimento. Esse investimento era o principal mecanismo do redlining. Quando os credores retiraram o apoio dos bairros marcados em vermelho, eles efetivamente cortaram a linha de vida econômica dessas comunidades. Empréstimos hipotecários para compra ou reforma de casas secaram e prédios entraram em decadência. Isso se agravou por políticas que desestimulavam investimentos e incentivavam o abandono. As instituições financeiras locais, para reduzir riscos, impuseram condições proibitivas aos empréstimos ou se recusaram a atuar nessas áreas. As autoridades federais de habitação repetiram essas práticas, classificando esses bairros como inviáveis, o que impedia moradores de obter empréstimos garantidos pela Federal Housing Administration. Com o tempo, seguiu-se uma decadência em cascata. Os valores das propriedades despencaram, os proprietários abandonaram os prédios em vez de mantê-los, e a infraestrutura entrou em colapso. Ruas antes cheias de casas e comércios viraram refúgio para crime, desemprego e falta de moradia. Quando declararam esses bairros irrecuperáveis, já era tarde para reverter os danos. Décadas depois, esses bairros teriam altas taxas de pessoas em situação de rua, tornando-se focos de projetos de renovação urbana que deslocaram antigos moradores. Nos anos 1950, o governo federal tentou algo inédito. Animados pela promessa da medicina psiquiátrica de regular doenças mentais graves, eles começaram a pressionar pelo fechamento de instituições restritivas, caras e de grande escala. Nosso objetivo principal quanto à doença mental é retirar pessoas das instituições estatais e reintegrá-las às suas comunidades e lares, sem dificuldades ou riscos. Os hospitais psiquiátricos acabavam e pacientes recebiam promessa de algo melhor. Cuidados baseados na comunidade que os apoiassem e os apoiassem com dignidade. Esse movimento foi chamado de desinstitucionalização. Teve grande apoio popular, pois buscava solucionar as condições desumanas vividas por muitos pacientes em hospitais psiquiátricos semelhantes a depósitos. Você não quer apenas internar pessoas em asilos e deixá-las isoladas, certo? É melhor ter centros de tratamento e apoio no mundo real. Mas em São Francisco, ficou claro rapidamente que as promessas eram vazias. Hospitais estaduais deram alta em massa,
mas as instalações locais previstas pela Lei de Saúde Comunitária de Kennedy em 1963 nunca foram construídas. Cortes de orçamento sob governadores da Califórnia como Ronald Reagan acabaram com programas que substituiriam o cuidado institucional e aceleraram o fechamento de hospitais psiquiátricos. O que se seguiu foi um fluxo constante de pessoas vulneráveis sendo liberadas para o vazio, sem casas, famílias ou sistemas de apoio para orientá-las. No fim dos anos 1970, as consequências já eram visíveis nas ruas de São Francisco. Ex-pacientes vagavam pelo centro, sem tratamento e abandonados. Sem serviços de saúde mental para recorrer, muitos acabaram entrando em um ciclo de dependência, pobreza e, por fim, em situação de rua. A polícia virou trabalhadora da saúde mental, não por escolha, mas por necessidade. As cadeias lotaram de pessoas em crise psiquiátrica, que ao serem liberadas, muitas vezes só tinham as ruas para ir. E então, muitas vezes, substâncias entravam em cena e o crime, e depois a prisão novamente, e então de volta às ruas. Era um ciclo vicioso, até que veio um terremoto. Em 17 de outubro de 1989, um 6,9 atingiu São Francisco. Durou 15 segundos, mas causou mais de 6 bilhões de dólares em danos na Bay Area. Na cidade, 16 mil casas foram destruídas ou danificadas. South of Market, bairro operário, foi especialmente afetado. Prédios ganharam etiquetas vermelhas de insegurança, obrigando milhares de moradores a sair de repente. Para onde foram? Bem, muitas pessoas não tinham para onde ir. Os abrigos encheram rapidamente e o mercado de aluguel disparou quando proprietários subiram os preços das unidades não danificadas. Proprietários optaram por demolir imóveis danificados em vez de consertá-los, reduzindo ainda mais a oferta de moradias acessíveis em São Francisco. O terremoto não criou a crise habitacional, mas definitivamente amplificou tudo o que já estava errado. Famílias de baixa renda foram para as ruas, enquanto áreas ricas se recuperaram rápido com investimento privado. O desastre tornou a desigualdade habitacional da cidade uma emergência. Para piorar, o terremoto veio no final de uma década em que os salários diminuíram para muitos e os preços dos imóveis dispararam. Nos anos 80, os Estados Unidos da América praticamente se desindustrializaram. A produção foi terceirizada para o exterior e muitos trocaram empregos bem pagos em fábricas por trabalhos no setor de serviços, com salários menores. O governo Reagan reduziu programas federais de habitação acessível, transferindo a responsabilidade para estados e municípios. O resultado na Bay Area foi péssimo. Entre 1984 e 1990 salários caíram e moradias ficaram 100% mais caras. E então vieram as empresas de tecnologia. A Bay Area teve seu primeiro boom tecnológico nos anos 90, com empresas como eBay e Yahoo chegando em massa. Mas depois que a bolha das .com estourou, em 2000 São Francisco teve um breve alívio. Os aluguéis caíram quando os profissionais de tecnologia deixaram a cidade, mas logo retornaram. Em meados dos anos 2000, a região da Bahia estava crescendo novamente. Grandes como Google, Apple e Facebook chegaram, trazendo muito capital e funcionários dispostos a pagar por mais moradias. Hoje, os 650 bilhões de dólares fazendo dela uma das cidades mais ricas do mundo. Esses gigantes da tecnologia também criaram um dos maiores abismos de riqueza do país. Segundo a União dos Inquilinos de São Francisco, a cidade registrou o maior aumento na desigualdade de riqueza entre todas as cidades dos Estados Unidos da América entre 2007 e 2012. As famílias 20% mais pobres tiveram queda de mais de 17% na renda, enquanto as 5% mais ricas registraram aumento médio de 8%. Avançando para 2022, a renda média das famílias na cidade era impressionantes, 136 mil dólares. Apesar disso, 10,5% dos moradores estavam abaixo da linha da pobreza, mas não é só isso que aumenta o número de pessoas em situação de rua. É a habitação acessível, ou melhor dizendo, a falta de moradia de qualquer tipo. O avanço tecnológico gerou centenas de milhares de empregos, mas a oferta de moradias não acompanhou. Entre 2012 e 2017, a Grande São Francisco criou 400 mil empregos, mas só construiu 60 mil moradias. Esse desequilíbrio fez os preços das moradias dispararem.
Um apartamento de 2 quartos no bairro Mission, que custava Estados Unidos dólares americanos 1.900 por mês. Em 2011 subiu para Estados Unidos, dólares americanos 3.500 um ano depois, e agora está mais próximo de 5.000 dólares americanos. Um dos principais motivos da escassez de moradias são as regras de zoneamento. 70% dos terrenos residenciais em São Francisco são reservados para casas unifamiliares ou duplex, o que na prática proíbe prédios de apartamentos na maioria dos bairros. Isso não é por acaso. Anos de planejamento focaram em preservar o perfil de bairros ricos como Pacific Heights e No Valley, limitando moradias multifamiliares densas a áreas mais pobres, como Mission District ou South of Market. Complexos de apartamentos costumam enfrentar burocracia que atrasa projetos por anos, enquanto casas unifamiliares seguem sendo construídas. Tentar mudar esse equilíbrio tem sido bastante controverso. Este é o Distrito 8, que inclui bairros como Castro, Noe Valley e Glen Park. Rafael Mandelman representa o Distrito 8 no Conselho Municipal de São Francisco. Em 2021, ele propôs 2 novas ordenanças para tentar mudar as coisas. Uma delas visa desincentivar o que são chamadas de casas monstruosas ou expansões de luxo de propriedades unifamiliares já existentes. Sem entrar muito no jargão de zoneamento, isso basicamente obrigaria esses projetos a passarem por algo chamado autorização de uso condicional. Um processo caro e demorado que faria muitos proprietários pensarem 2 vezes antes de expandir uma propriedade unifamiliar existente, e muitos incorporadores considerarem construir unidades multifamiliares em vez disso. A segunda proposta de Mandelman permitiria até 4 unidades em terrenos próximos ao transporte público, visando moradias mais densas em áreas antes restritas. Mas há muita oposição a essas medidas. A coalizão Não no Meu Quintal ou Not in My Backyard é uma das mais fortes. No país, especialmente em São Francisco, eles bloquearam com sucesso propostas como as de Mandelman. As propostas ainda são apenas isso. Propostas. Elas ainda não foram implementadas, em grande parte, graças ao Not in My Backyard. A escassez de moradias resulta em menor vacância e menos opções de moradia. No primeiro trimestre de 2024, a taxa de vacância em São Francisco caiu para menos de 6%, ficando abaixo da média nacional pela primeira vez desde antes da pandemia. A demanda por moradia aumenta quando há poucas vagas disponíveis. E quando há mais demanda por moradia, o aluguel aumenta, e cada vez mais pessoas não conseguem pagar. Veja, não é só a pobreza que leva pessoas às ruas. Aluguéis altos e baixa vacância decorrem da falta de moradia e do aumento da desigualdade de riqueza. Cidades como Detroit e Miami, onde a moradia é relativamente disponível e acessível, têm taxas de pessoas em situação de rua muito menores do que São Francisco, apesar de terem níveis de pobreza até 3 vezes maiores. Mas por que, entre todas as cidades, São Francisco está sempre nas notícias por causa do seu problema com pessoas em situação de rua? Nova York enfrenta o maior número de pessoas em situação de rua desde a Grande Depressão, com cerca de 350 mil sem moradia em setembro de 2024, segundo a Coalizão para Pessoas em Situação de Rua. Muitas pessoas em situação de rua em Nova York têm abrigos ou casas de conhecidos onde podem ficar. Dos 350 mil sem teto em Nova York, em setembro, cerca de 134 mil dormiram em abrigos. 200 mil ficaram temporariamente com conhecidos e 16 mil precisaram sobreviver nas ruas, o que é especialmente perigoso nos invernos rigorosos da cidade. São Francisco não possui a infraestrutura de abrigos de Nova York. Alguns dizem que isso ocorre porque São Francisco tem clima mais ameno que Nova York, reduzindo o risco de congelar nas ruas. Mas vai além disso. A falta de abrigos em São Francisco revela prioridades políticas conflitantes e uma cidade que há tempos não define sua abordagem sobre a população em situação de rua. Diferente de Nova York, que garante uma cama para quem precisa por lei, as políticas de São Francisco são mais fragmentadas. A cidade abriga apenas 36% de sua população em situação de rua, cerca de 2.400 pessoas em comparação com as 60 mil vagas em abrigos de Nova York, que atendem mais de 90% de seus moradores sem teto. A deficiência não se deve à falta de demanda. Os abrigos de São Francisco operam sempre lotados, com listas de espera que passam de 1.000 pessoas. As razões para isso são complexas. Parte disso está no orçamento da cidade.
São Francisco gasta 672 milhões de dólares anuais com sem-teto, valor per capita muito acima do de Nova York. No entanto, grande parte desse financiamento vai para o apoio de longo prazo à moradia e aos serviços, deixando os abrigos de emergência subdesenvolvidos. Críticos dizem que esse foco mostra uma filosofia de moradia em primeiro lugar, priorizando soluções permanentes. Na prática, muitos moradores de rua ficam sem opções imediatas. Como veremos, as soluções permanentes também não funcionaram bem. A culpa também recai sobre a burocracia e a resistência local. Expansões de abrigos costumam enfrentar oposição de bairros mais ricos, como o Not in My Backyard, que resistem a instalações para pessoas em situação de rua. Restrições de zoneamento atrasam a aprovação e os custos de construção em altura tornam o desenvolvimento de abrigos um desafio logístico. O mandato de Nova York prevalece sobre essa resistência, obrigando as localidades a cumprir. Mas São Francisco não possui esse mecanismo, deixando as decisões políticas divididas entre departamentos e facções da cidade. Por isso, há mais pessoas em situação de rua per capita em São Francisco, visíveis para todos. O layout compacto da cidade dificulta a expansão dos acampamentos. Não há tantas pontes e viadutos como em Nova York ou Los Angeles. Então, em vez disso, os acampamentos surgiram em áreas como esta aqui. Esta é a região 6, o Tenderloin, conhecido nacionalmente pelos acampamentos de pessoas em situação de rua e uso de drogas. Também está próximo de onde empresas como X e Uber instalaram suas sedes. Essas ruas com barracas ficam no centro do motor econômico da cidade. Trabalhadores de startups atravessam abrigos improvisados rumo a torres de escritórios luxuosas, evidenciando o contraste entre riqueza e miséria que marca São Francisco. Eles permanecem lá de forma crônica. Se olharmos para a contagem pontual de 2024, em que o governo dos Estados Unidos da América exige que cada cidade faça uma contagem e um levantamento a cada 2 anos sobre a situação do sem-teto em um determinado dia, o número de pessoas em situação de rua crônica aumentou 11% de 2022 para 2024, com quase 3 mil indivíduos enfrentando instabilidade prolongada. Ou seja, pessoas que estão sem teto há mais de um ano, ou que estiveram nas ruas 4 vezes em 3 anos. Apesar dos programas da cidade terem ajudado mais de 7.500 pessoas a saírem da situação de rua em apenas 2 anos, a dimensão do problema é muito maior do que esses esforços. Para cada pessoa que consegue moradia, outras 3 acabam caindo na situação de rua. Então, o que pode ser feito? Fica claro que só investir dinheiro não resolve o problema. Entre 2022 e 2023, a cidade gastou 1,1 bilhão de dólares americanos no combate à situação de rua. Mesmo assim, naquele ano, a população de rua crônica cresceu 11%. Então, primeiro, vamos analisar o que já foi feito e por que não tem funcionado. A história de São Francisco, no combate à situação de rua, é marcada por iniciativas de destaque que frequentemente fracassaram. A prefeita Dianne Feinstein, nos anos 1980, via a situação de rua como uma crise temporária. Sua gestão dependia de soluções imediatas, como financiar abrigos em igrejas e estadias temporárias em hotéis. Em um caso notório, a cidade reutilizou antigos ônibus de transporte, chamados ônibus do dinheiro, como abrigos improvisados. No entanto, quase não havia supervisão, e os ônibus foram vandalizados e, eventualmente, removidos completamente, deixando as pessoas em situação de rua com ainda menos opções. A abordagem falhou com o aumento da população de rua, mostrando que tratar o problema como algo temporário é inadequado. Ao priorizar medidas paliativas, sem tratar problemas sistêmicos como o acesso à moradia, as políticas de Feinstein criaram precedentes de soluções rápidas que não contiveram a crise. Então veio Art Agnes, o mandato de Agnes como prefeito, 1988 a 92, trouxe promessas mais ambiciosas, mas com resultados mistos. A estratégia. Além do abrigo, buscou criar centros com serviços de saúde e aconselhamento. Seu mandato é marcado pelo acampamento Agnes, de pessoas em situação de rua na praça do centro cívico. Agnes inicialmente permitiu que o acampamento ficasse, mas a pressão pública forçou sua desmontagem. Ele também abriu rapidamente, sem muito planejamento, vários abrigos após o terremoto de Loma Prieta que mencionei. Mas esses abrigos rapidamente ficaram superlotados e foram mal administrados. No fim do mandato, Agnos foi criticado por não equilibrar compaixão e infraestrutura,
deixando ao sucessor uma postura mais rígida. Esse sucessor foi Frank Jordan. Nos anos 1990, o programa Matrix de Frank Jordan tentou limpar espaços públicos ao enviar policiais para multar pessoas em situação de rua por pequenas infrações como vadiagem ou dormir em locais públicos. Em 6 meses, 6.000 multas foram emitidas, muitos não conseguiram pagar e acabaram no sistema de justiça criminal. O programa foi criticado por criminalizar a pobreza, sem abordar suas causas profundas, perdendo o apoio popular após uma reação negativa contra suas táticas claramente brutais. Willie Brown, ao assumir como prefeito em 1996, acabou com o Matrix, mas manteve a fiscalização intensa, usando operações militarizadas com helicópteros e câmeras infravermelhas em acampamentos no Golden Gate Park. Essa abordagem retirou pessoas em situação de rua sem alternativas sustentáveis. Isso faz parte do fenômeno chamado policiamento das janelas quebradas, que sugere que uma janela quebrada indica negligência e pode incentivar crimes mais graves, piorando a segurança se pequenos problemas não forem resolvidos rapidamente. O problema é que isso não resolve quem ou o que quebrou a janela inicialmente. A situação de rua foi criminalizada, um exemplo de tratar o sintoma, não a causa. No início dos anos 2000, Gavin Newsom, então do Conselho Municipal de São Francisco, criou o programa Cuidado, Não Dinheiro, reduzindo a assistência em dinheiro para $59 e destinando os recursos à moradia e serviços. Apesar de abrigar cerca de 1.200 pessoas, críticos destacaram a baixa qualidade das unidades individuais e critérios excludentes, deixando muitos sem alternativas. Programas como o Caminho de Volta para Casa também têm sido controversos. O programa oferece passagens de ônibus a pessoas em situação de rua para que se mudem e morem com conhecidos ou familiares. O programa afirma ter ajudado quase 11.000 pessoas desde sua criação em 2005. Apesar do baixo custo médio de $180 por pessoa, um estudo de 2017 mostrou que quase metade dos que saíram da situação de rua foi apenas realocada para fora de São Francisco. O programa foi chamado de terapia Greyhound pelos críticos. Programas de tratamento ordenados por tribunais, como tribunais de cuidados e intervenções de saúde mental coercitivas, são controversos por priorizarem supervisão judicial em vez de ampliar moradias ou serviços. Esses esforços geralmente não resolviam o subfinanciamento crônico da saúde mental e dos abrigos, perpetuando ciclos de deslocamento e instabilidade em vez de soluções duradouras. Parte do que está acontecendo agora parece ser mais do mesmo. A guerra de São Francisco contra pessoas em situação de rua tornou-se um capítulo bastante polarizador na história da cidade. As políticas focam em infrações que afetam a qualidade de vida, como dormir em público, vadiar ou estacionar à noite. Essas leis prejudicam mais pessoas em situação de rua, criminalizando atos legais em propriedades privadas, com o Departamento de Polícia de São Francisco emitindo uma média de 3.000 multas por ano. O custo da fiscalização chegou a $20,6 milhões só em 2015. Programas como a Operação Outreach, voltados a crimes ligados à situação de rua, dizem conectar polícia e serviços sociais. Críticos dizem que esses programas só aumentam o estigma da situação de rua sob o pretexto de assistência social. Defensores dos direitos das pessoas em situação de rua têm reagido com firmeza. A coalizão do Sem Teto apoia leis como o direito ao descanso, integrando a campanha da Declaração de Direitos das Pessoas em Situação de Rua. Remoções e expulsões forçadas ainda são a principal resposta das cidades à presença em espaços públicos, agravando a desconfiança entre pessoas em situação de rua e autoridades. O ciclo de criminalização dificulta o acesso ao emprego e serviços sociais, agravando as condições de vida precárias de muitos. O Tribunal do Nono Circuito, responsável por 9 estados como Califórnia e Oregon, suspendeu uma liminar que impedia a cidade de remover pessoas em situação de rua desde 2023. Isso decorre de um processo judicial chamado Johnson contra Grants Pass. Em 2020, Grants Pass, Oregon, foi processada por punir pessoas que dormiam em locais públicos, mesmo sem vagas em abrigos. Os autores alegaram que isso violava a 8ª emenda, que proíbe punições cruéis e incomuns. Em junho de 2024, a Suprema Corte anulou parte da decisão e permitiu que governos locais restringissem acampamentos em locais públicos,
retomando a remoção de pessoas em situação de rua. A decisão ainda proíbe a destruição de bens pessoais durante essas operações, exigindo que a cidade implemente uma política de identificação e armazenamento dos pertences. A cidade gastou cerca de 100 milhões de dólares nos últimos anos desmontando acampamentos de pessoas em situação de rua. Apesar dos esforços, o total de pessoas em situação de rua subiu, 7% de 2022 a 2024, mas o número de sem-teto caiu, 13%, atingindo o menor nível desde 2015. E este é o acampamento Sea Breeze lá em West Berkeley. Pelo menos era o acampamento Sea Breeze. Em 2021, ele foi removido, como dizem. Os oficiais deram 10 minutos para os moradores juntarem seus pertences e saírem antes da chegada dos caminhões, que destruiriam tudo e cercariam o local. Se olhar superficialmente, pode afirmar que as remoções funcionam. De 2022 a 2024, o número de pessoas sem abrigo em Berkeley caiu, 45%. Esse número refere-se a iniciativas como converter hotéis em abrigos de emergência através do projeto Chave de Quarto. O programa distribuiu vouchers de hotel para dezenas de despejados do acampamento Sea Breeze, o que não é sustentável. Mesmo assim, parte desses 45% apenas se muda para outros lugares. Mas há esperança. A queda de 13% na população de rua sem abrigo é um bom sinal. A solução mais óbvia é construir mais abrigos. Como mostra o gráfico, só 7% dos 848 milhões de dólares do Fundo Nossa Cidade, Nosso Lar de São Francisco, foram para a construção de abrigos. O Departamento de Pessoas em Situação de Rua e Habitação de Apoio da cidade destinou 21% dos 575 milhões de dólares do orçamento para abrigos em 2022 e 2023. A cidade buscou ampliar o acesso a abrigos com a iniciativa das Pequenas Cabanas. Lançado no Distrito da Missão em 2024, o projeto criou 60 cabanas individuais para moradia temporária ou abrigo de curto prazo. Cada uma equipada com uma cama, mesa e espaço para armazenamento, os moradores compartilham instalações comuns como banheiros e áreas de refeição, com o objetivo de oferecer uma alternativa digna aos abrigos coletivos. No entanto, o preço elevado de 113 mil dólares americanos por cabana do projeto gerou indignação, especialmente porque cidades como Oakland conseguiram estruturas semelhantes por uma fração desse custo. Críticos questionaram a sustentabilidade de um programa planejado para durar só 2 anos antes do local virar um empreendimento de habitação acessível. Enquanto isso, programas como os Centros de Navegação, que focam em abrigos de fácil acesso, oferecem um modelo de flexibilidade e alcance. Aqui, os residentes podem manter seus pertences, parceiros e animais de estimação, algo raro em abrigos tradicionais. Com taxa de saída para a moradia de 72% entre 1.150 clientes, os centros mostram potencial, mas os números ainda são limitados. O novo programa Rua para Casa aborda essa questão ao eliminar a burocracia para levar as pessoas diretamente das calçadas para moradias assistidas vagas. No entanto, o sucesso do programa é limitado pela falta de recursos, com mais de 1.000 unidades habitacionais permanecendo vazias devido a entraves burocráticos. Juntas, essas iniciativas refletem uma cidade que luta para equilibrar inovação e desafios sistêmicos. A crise de pessoas em situação de rua em São Francisco parece um jogo sem fim de bater em alvos. Acampamentos são removidos de um bairro, mas logo surgem em outro. Programas são lançados com muito alarde, mas seus esforços são rapidamente absorvidos pela dimensão da crise. A cada 7 mil casas construídas em 15 anos, muitas foram perdidas pelo alto aluguel e gentrificação. A cidade só reage, redistribuindo o problema sem resolvê-lo. Esse ciclo mostra um problema mais profundo. Estamos enfrentando ou apenas ocultando a situação das pessoas em situação de rua? No fundo, essa luta levanta questões fundamentais sobre a natureza da vida urbana moderna. A falta de moradia é consequência inevitável do capitalismo, onde a busca por riqueza gera grande desigualdade? O espírito da corrida do ouro de São Francisco, marcado pelo individualismo e oportunidades ilimitadas, entra em conflito com a responsabilidade coletiva para combater a pobreza sistêmica? Essas perguntas não têm resposta simples, mas o futuro da cidade depende de como ela une seu legado à realidade. Obrigado por assistir.